Dado Schneider é um professor quando o assunto é criatividade. Esse cara foi responsável pela criação da marca Claro. E ele esteve aqui durante 1 hora fazendo uma palestra sobre o seu novo tema, O Futuro Mudou, Bem na Minha Vez. Confere aí. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá pessoal, meu nome é Dado Schneider e eu com muito prazer estou aqui participando desse esquenta do Gramado Summit 2021, que vai ser mais uma vez um evento espetacular. Coube a mim tratar de um tema que é a extensão de um tema que eu já vinha trabalhando e que por coincidência foi a primeira live desta pandemia em que eu tinha uma dificuldade para dar nome para a live e foi o pessoal da Gramado Summit que resolveu o meu problema. Olha só. Eu sou conhecido por usar um bordão que fui eu que criei, tá? E meio que explica o tempo que estamos vivendo, só que isso virou um livro em 2013. O meu livro é desde 2013 que eu digo, o mundo mudou bem na minha vez. E eu explico isso, tá? Eu explico por quê? Porque eu sou um senhor, tá? E agora estou com 59 anos, e eu demorei para casar, e eu casei com 40. Então eu fui ter filhos só neste século. Quando eu vi como esta geração se comportava, eu comecei a tentar me lembrar como é que era no século passado, quando eu era criança. E como eu sempre fui pesquisador, eu trabalhei em agências de publicidade nas décadas de 80 e 90, fiz pesquisa a vida toda. Depois eu fui trabalhar na Claro, porque eu era da agência de publicidade, eu criei a marca da Claro e aí eu fui trabalhar na empresa para a qual eu criei a marca. Eu fui da área de comunicação e marketing, depois eu virei consultor da Claro, virei consultor de empresas, o tempo foi passando, virei palestrante, já faz 12 anos que eu vivia, né? Antes da pandemia, vivia girando o Brasil, dando palestras. E eu sempre pesquisei comportamento. E quando eu vi que a internet entrou nos lares e nos ambientes de trabalho, estamos falando de 95, 96, alguns 94, mas vamos fazer assim 95. Quando eu vi que a internet entrou na vida das pessoas, eu disse, eu vou começar a pesquisar essa geração que vai nascer já com a internet. E eu sou especialista no comportamento da geração Z. Eu sou conhecido no Brasil por pesquisar o comportamento da geração Z desde que ela nasceu. E eu comecei a fazer algumas previsões, assim, lá em 2004, 2005, como seria o comportamento da geração Z quando ela chegasse na fase adulta. E me chamavam de louco lá atrás, porque eu via isso e agora eu falo, e é muito engraçado porque pessoas que me assistiram há 15 anos assim, profeta, mãe de Ná, não é. É que quando a gente pesquisa comportamento e a gente cruza comportamento, a gente consegue fazer algumas projeções. E eu notei que estava vindo um outro tipo de gente para o mundo, feita de um outro material. Parece que a cegonha passou em outra galáxia e implantaram um chip subcutâneo neles, porque eles chegaram ao mundo se relacionando com o mundo de uma maneira muito peculiar e muito diferente das gerações que vieram antes. Quem nasceu no século passado, primeiro, né, já é do século passado. E para completar, quem nasceu no século passado é do milênio passado. Então eu digo assim, vem aí uma mudança de mentalidade. E a entrada da internet é um símbolo para
entender essa coisa toda, e que eu depois, como consultor e principalmente como palestrante, mais recentemente, eu comecei a falar da velocidade da mudança, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, olhando para essa geração, eu disse, como é que era a minha vida quando eu era criança? E aí eu comecei a enxergar cenas assim, nas refeições em família, almoço, jantar, e eu vi que o melhor bife, lá naquela época, no século XX, quando eu era criança, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E aí eu vendo que eu adulto, no século XXI, com crianças, o melhor bife na mesa passou a ficar com as crianças. E eu disse, eu nunca comi o melhor bife. E aí eu criei essa expressão que é, o mundo mudou bem na minha vez. E é muito engraçado porque quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar àqueles velhos que eram chatos e rabugentos, eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Bem na minha vez. E é interessante porque todo esse tempo que eu comecei a palestrar este tema, que na verdade eu falo sobre isso há 10 anos, mas o meu livro é de 2013. Eu notava de cima do palco que as pessoas na plateia, de idades variadas, eu notava que quem tinha mais de 40 anos, meio que curvava o corpo, assim, meio que consternado, se identificando comigo. Por quê? Porque quem tem mais de 40 anos foi criado mais ou menos da mesma forma que quem tem 50, 60, 70 e 80. A gente foi criado assim, né? Respeite os mais velhos, aquelas coisas, né? E quem tem menos de 37, 35 já foi criado numa outra atmosfera. E quando eu falava o mundo mudou bem na minha vez, as pessoas mais jovens da plateia olhavam para as pessoas mais velhas que estavam assim e elas não ridicularizavam, mas elas sorriam porque era uma situação pitoresca, porque elas, além de ver uma pessoa reagir ao que eu estava provocando, elas já tinham ouvido em casa algum velho, alguma pessoa mais velha dizendo, no meu tempo não era assim, eu fui criado de outra forma, porque realmente é muito diferente a maneira como o pessoal foi criado no século XX e a maneira como passamos a criar no século XXI quem veio a partir daqui. E foi interessante porque agora eu estou cruzando o pessoal da Gramado Summit, a minha live e a continuação desse meu conceito. Eu comecei a sentir quando surgiu a pandemia que eu digo assim, meu Deus, a gente foi pego de surpresa. E eu preciso dar sequência a esses conteúdos agora a bordo de uma pandemia, eu preciso dar sequência a esse conceito de que o mundo mudou bem na minha vez e agora ficou mais feia a coisa, que nós vamos ter que mudar mesmo a maneira de pensar. E aí eu fui convidado pelo Marcos da Gramado Summit para minha primeira live como convidado na pandemia, que eu acho que tinha menos de 10 dias de confinamento. E aí eu disse, Marcos, eu preciso... que tema vai ser a live? Eu digo, olha, eu preciso da sequência, eu estou pensando, e agora? Eu pensei assim, o mundo mudou bem na minha vez, e agora? Fazemos o quê? E aí, uns 2 dias depois, o pessoal da Gramado Summit me manda um card para divulgação da live, o futuro mudou bem na minha vez. E eu disse, fico arrepiado só de falar, porque foi Gramado Summit que me deu de presente esse conceito, porque eu digo assim, é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, além do mundo ter mudado, o futuro mudou. Por quê? Porque a nossa ideia de futuro, ela estava mais ou menos pronta. Não o futuro Blade Runner, lá 2400, não. O futuro da primeira metade da década de 20 já estava mapeado na nossa cabeça. A gente já estava assim, a gente vem ouvindo falar em Big Data, né, essa explosão de dados, o uso de dados para tudo, né, até para medicina. A gente já está acostumado com inteligência artificial e tudo que isso vai propiciar. E a inteligência artificial, a gente no celular já está acostumado a conversar com robôs. Tem gente que acha que não é robô e dá obrigado, mas a gente está falando com inteligência artificial já há um bom tempo.
tempo. A gente começa a ouvir falar em 5G e vê que 5G vai possibilitar a internet das coisas. Então a gente ouve alguém dizer que a geladeira vai ligar para o supermercado, né? E vai mandar trazer leite sem a pessoa interferir no processo. É muito legal isso, e isso não nos assusta mais. Eu dei uma palestra com um robô no palco, conversei com o robô, mas eu fiz uma coisa mais complexa ainda. Há 3 anos e meio, lá em Austin, no Texas, no evento SXSW, eu fiquei 25 minutos conversando com o Watson, que é a inteligência artificial da IBM. 25 minutos de papo, patati, patatá, papapá. E assim, não eram respostas prontas, porque à medida que eu ia falando com ele, ele ia aprendendo comigo e ele ia me perguntando coisas, né? Até que chegou uma hora que eu digo assim, por que você quer saber disso? Aí ele demorou um pouquinho mais, mas esses 3 segundos que ele demorou mais, sabe o que é isso? É ele vasculhar tudo que tem disponível na internet, trilhões de mensagens processadas para chegar a uma resposta em menos de 3 segundos. E eu brincava na época, eu digo, olha, eu tenho uns amigos lá da década de 70 que fumaram tanta maconha que quando a gente pergunta uma coisa para eles demoram mais do que o Watson para responder. Então assim, a gente não estava mais assustado com o futuro próximo. A gente sabe que já tem nanorobôs aqui dentro da corrente sanguínea que vão consertar problemas das nossas células. A gente não está assustado mais. A gente está mais ou menos, ou estava mais ou menos preparado para o futuro da primeira metade da década de 20. Década de 20, né? Aí vem a pandemia e não avisa com uma hiperinflação. Quem é mais novo não sabe o que a gente passou. Mas a hiperinflação ela não começa com 80% ao mês. Ela começa com 5% ao mês, e no outro mês é 15%, no outro mês é 30%. E aí a gente vai comprar uma coisa de manhã e de noite já está outro preço. Quem viu e quem viveu isso sabe o que eu estou falando. Quem não sabe, por favor, tente entender. Para entender, inclusive, porque a casca de quem é mais velho é mais grossa, porque a gente já levou muito nas costas. Mas assim, a hiperinflação a gente foi se preparando. Por quê? Porque ia piorando cada vez mais. A pandemia é uma coisa que pegou todo mundo olhando para um ano que pintava ser o melhor ano dos últimos anos em termos de recuperação econômica, assim, a quantidade de gente que investiu em coisas espetacular, e de repente parece que vem um troço e faz assim, pá! E aí, não foi o mundo que mudou bem na minha vez, foi o futuro mudou bem na minha vez. Eu sou grato a Gramado Summit porque eu criei uma série de conteúdos a bordo deste conceito, que é exatamente o que eu precisava dizer, que se a gente vinha de uma época de mudanças e tinha que abrir a cabeça para mudar, agora mais ainda. E não foi preparando a gente, foi uma paulada. E o futuro mudou bem na minha vez. É uma coisa pitoresca, porque assim, eu sou um pesquisador, então como eu não pude fazer pesquisas presenciais, porque como eu viajo o Brasil todo, eu viajava, vou voltar a viajar, em todas as viagens eu conversava com todo mundo, de todas as classes sociais. Se eu tinha um tempo numa cidade, eu ia para o mercado público, eu pego o ônibus, eu converso com as pessoas, eu faço o diabo para entender como é que o brasileiro pensa. Então, eu sempre estou assim, ó, com o dedo no pulso do comportamento brasileiro. E eu brinco, eu falo que eu sou o Instituto Datadado, não existe esse instituto, mas eu brinco, o Instituto Datadado prevê, vai acontecer tal coisa. Eu faço previsões sobre comportamento natal, que eu sempre acerto mais que a média dos institutos. Por quê? Porque os caras fazem pesquisa muitas vezes à distância e eu estou lá conversando com as pessoas, tá? E aí, eu não pude fazer pesquisa presencial, mas eu fui para a internet, para fazer pesquisa por todas as plataformas, Zoom, por WhatsApp, vídeo, etc. E eu fui ver o que as pessoas estavam postando. Porque eu também, como eu sou um pesquisador, nas redes sociais eu sigo todas as tribos. Eu não sigo só uma tribo que pensa de um jeito. Eu sigo gente completamente diferente, gente de todas as idades, credos e preferências políticas. Até não gosto disso, mas eu olho para ver como é que está a cabeça das pessoas. E eu comecei a notar que com a pandemia, quem estava mais nervoso, mais ansioso, quem estava mais preocupado e que estava achando que o mundo ia acabar e o mundo não vai acabar, passou a ser os jovens. E aí eu disse, claro, pô, quem é mais jovem, quem tem menos de 35 anos, nunca passou algo avassalador como uma hiperinflação, por exemplo, ou como um plano Collor, que ninguém tinha dinheiro para comprar comida, porque estava retido lá, confisco da poupança. Nós estamos passando, com essa pandemia, a primeira grande crise de quem nasceu de 90 para cá. Então, eu notei
que as pessoas mais velhas, muitas das mais equilibradas, começaram a dizer, calma, isso passa, é um perrengue, mas já passamos coisas piores, ou já passamos coisas semelhantes. A gente depois viu, e eu ainda vou falar sobre isso, que a duração está longa demais. Mas assim, no início da pandemia, eu comecei a verificar as reações e os jovens estavam mais preocupados. Por quê? Porque efetivamente quem tem uma casca mais grossa, que já viveu mais crises, está lidando melhor com isso. E aí eu comecei a notar que eu passei, obviamente, a dar muito mais palestras, passei a dar online. E aqui um adendo, tá? Quando a pessoa fala assim, a gente tem que se reinventar, eu fico olhando para quando a pessoa diz, a pessoa tem que se recriar, se reinventar, eu sinto que a maioria das pessoas se assusta com isso e dá um passo para trás e diz assim, eu não consigo isso. Então eu gosto de enfatizar isso. Eu aqui estou fazendo apenas uma adaptação do que eu sempre fiz. Então eu, que fazia palestras presenciais, estou entrando pelo online, não importa qual é o aparelho que você está me assistindo, mas eu não me reinventei. Eu estou aqui fazendo o que eu sempre fiz numa outra plataforma. Se eu me reinventasse durante a pandemia, eu teria virado uma empresa de entregas ou uma corretora de seguros online. Eu, na verdade, não me reinventei, eu me recriei. Eu era um palestrante presencial e passei a ser um palestrante online e agora serei para sempre um palestrante híbrido. Ok? Então, só fiz pontuar isso porque eu sou professor de criatividade há décadas. E toda vez que eu dava curso de criatividade, eu dizia, calma, você também é criativo. É porque quando a gente diz assim, aquela pessoa muito criativa, muito inovadora, a pessoa fica assim, isso não é para mim, é o Steve Jobs que é inovador, é o Einstein. Não, toda pessoa pode ser inovadora. Mas essa distância de ser criativo, ser inovador, as pessoas dão um passo para trás. É o mesmo passo para trás de se reinventar e se recriar. Então, é uma coisa muito, muito clara para mim. A gente não precisa se reinventar. A gente tem que aguçar o nosso senso de adaptação. É uma coisa do Homo sapiens. Nós somos bons nisso, tá? E a pandemia está mostrando como nós somos bons em nos adaptar rapidamente. Porque ninguém imaginava que a gente, nós todos, sociedade, né, a humanidade, ninguém imaginava como nós seríamos bons em nos adaptar. E aí, voltando lá para a live, voltando lá para o tema dessa minha conversa com vocês, que é o futuro mudou bem na minha vez. Quando o pessoal me deu de presente esse conceito, eu digo, puxa, agora eu tenho uma continuidade do que eu vinha falando. E eu vou fazer muitos gestos aqui nessa minha palestra, tá? Ou na minha aula, encare isso como for. Eu não vou apresentar slides. Então, eu tenho tranquilidade de saber, e eu sei até porque eu já palestrei para várias empresas que tinham mais pessoas nas salas, eu desenvolvi, e me contava a reação das pessoas, eu desenvolvi uma técnica para o online, tá? Que eu vou fazer muitos gestos aqui para ilustrar e vai ficar claro o que eu estou falando, e eu preciso que você preste atenção quando eu fizer os gestos. E eu sei que você está me ouvindo aí. A maior parte das pessoas, neste momento, transcorrido, 10 minutos que eu estou falando, tá? As pessoas, nesse momento, elas já estão fazendo outras coisas, por quê? Por mais que elas estejam gostando do papo, eu não estou mostrando nada aqui, tá? Então elas sentiram que isso aqui está virando um podcast para elas. Elas podem ficar só ouvindo e fazer outra coisa. Então, olha aqui, ó, quando eu fizer assim, tá? É para você parar de fazer o que está fazendo e olhar para mim. É para você parar de olhar para o outro computador ou tá prestando atenção numa televisão e olhar para mim. Porque eu vou ilustrar assim, mostrando coisas. Então, olha aqui para mim agora, tá? Olha aqui. O século XX era vertical. Eu vou falar de agenda, tá? A agenda do século XX era vertical. Era mais ou menos assim. Este mandava neste, que mandava neste, faz o que eu estou mandando, sim senhor, que mandava neste, era assim, hierarquizado. A autoridade no século XX, ela vinha de cima para baixo, ela estava imposta. A autoridade no século XX era constituída. Era assim, na família, na escola e nos ambientes de trabalho. E a gente, muitas vezes, olha aqui, muitas vezes a gente reagia à autoridade, como a gente olhava de baixo para cima, a gente reagia por temor. Então, a agenda do século XX é, você sabe com quem está falando? A agenda do século XX é,
manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem precisa. A agenda do século XX é, quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. Isso não é assustador, porque mesmo as pessoas mais jovens já ouviram de alguma pessoa mais velha da família alguma frase dessas. Só que a agenda, olha aqui para mim agora, a agenda do século XXI é completamente diferente da agenda do século XX. A agenda do século XXI é horizontal. Aqui vai uma explicação, que eu falava lá atrás, faz mais de 10 anos que eu falo isso. Eu dizia, a autoridade mudou no século XXI. No século XXI, a autoridade não pode ser mais imposta. No século XXI, a autoridade é conquistada. E as pessoas não entendiam e achavam que era puxa-saco de filho, puxa-saco de funcionário, puxa-saco de professor. Não é isso, tá? Ou de aluno. Não é isso. A autoridade conquistada é dar exemplo, ensinar e corrigir, trabalhar junto, estar próximo e, obviamente, olha aqui, um formato vertical que é o século XX, impossível de exercer autoridade, tá? Muito difícil de ter contato com a base, de ter conexão. E era assim, e a gente respondia por temor. Numa agenda, num formato horizontal que é o século XXI, é muito mais fácil da informação circular, muito mais fácil, os processos acabam sendo mais rápidos e pode existir sim, aqui está presidente, diretora, gerente, assistente, estagiário, não interessa, está todo mundo aqui com os seus cargos, mas não tem mais aquele distanciamento. E eu senti isso, e olha, faz 15 anos que eu falo isso, eu comecei a prever que a maneira como as crianças do século XXI passaram a se relacionar com os adultos era completamente diferente da maneira como as crianças do século XX se relacionavam com os adultos do século XX. E vou mais além. Até os adultos do século XX, muitas vezes tinham uma reação infantil. Porque se a criança do século XX batesse pé dizendo, eu não quero ir, os pais diziam, vai sim, por quê? Porque sim. Ou seja, como é que a gente diz porque sim? E se essa criança argumentar? E foi o que aconteceu. No século XXI, os pais passaram a dizer, não vai, por quê? Por que não? Ou por que sim? E as crianças assim, mas isso não é resposta. Eu estou querendo discutir e saber por quê. Uns pequenos seres de 7, 8 anos dizendo isso. E eu comecei a exemplificar isso nas palestras. Estou falando em 2010, 2011, 2009. E as pessoas faziam assim na plateia porque estava pipocando um novo comportamento. Esse é o comportamento do século XXI. Tá? E tem mais uma coisa, não tem nada a ver com politicamente correto que eu vou falar. Tá? A agenda do século XXI, politicamente correto é uma coisa levemente ideologizada que eu não vou entrar neste mérito. Eu estou falando do jeito de ser, de maneira de olhar o mundo e de se comportar. A agenda do século XXI, olha aqui para mim, a do século XX é vertical, a agenda do século XXI é horizontal. E na agenda do século XXI tem inclusão, diversidade, não preconceito, não discriminação, velocidade de resposta, processos ágeis. Isso tudo só é possível se a gente acha que todo mundo é igual. E eu resgatei, olha, eu fiz um IGTV, eu acho que ainda antes da pandemia. Eu fiz um IGTV, foi uma live no ano passado. E eu dei o tema da live, eu disse, por favor, não pensem que isso é chulo ou que isso é vulgar. Eu apenas estou resgatando uma expressão do século XX que era misógina, que era machista, que era baixo nível e vulgar, mas que ela, da forma como está descrita, ela categoriza, ela define o jeito de ser a agenda do século XXI. A expressão é, na horizontal todo mundo é igual. Isso era uma piadinha ligada a sexo, piada de tiozão do Zap Zap lá, tá? E hoje, verdadeiramente, olha aqui para mim, na agenda horizontal do século XXI, efetivamente, na horizontal todo mundo é igual. Todo mundo merece espaço e respeito. Esta é a forma como pensa a geração que nasceu neste século.
E nós estamos lidando, inclusive, com um choque em relação a preconceitos que, repito, não tem nada a ver com politicamente correto. Politicamente correto é uma coisa, lidar com preconceitos, diversidade e inclusão é outra, tá? É que se confundem, lá na frente se confundem, tá? Mas a gente ouve crianças e jovens hoje dizer para os parentes o seguinte: pai, deixa ela ser o que ela quer. Ou, vô, você vai ser preso na rua dizendo isso. Isso é expressão do século XXI. Isso é a forma como o século XXI trouxe uma nova agenda horizontal que, olha aqui, é completamente diferente da agenda vertical do século XX. Mas o que aconteceu nessas primeiras 2 décadas do século XXI antes da pandemia? Olha aqui o que aconteceu. Século XX vertical, século XXI horizontal. Faz 20 anos, olha aqui para mim, vou fazer de novo. Século XX vertical, século XXI horizontal. Faz 20 anos que o século XX fica em cima do século XXI, não deixando... Esse aqui é o século XXI, de baixo, tá? O do microfone. O de cima é o século XX. Faz 20 anos que o século XX fica assim impedindo que o século XXI comece a voar e decole com a sua agenda. O século XX faz 20 anos, faz 2 décadas, olha, nós estamos entrando na 3ª década do século que não nascemos, tá? Nós estamos na 3ª década do século XXI. E a 3ª década do século XXI seria a década para o século XXI, que é esse aqui de baixo, lentamente tirar o século XX de cima, tá? E o século XXI demoraria 1 década para tirar o século XX de cima. E aí, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, olha aqui para mim, século XXI e século XX. A pandemia tirou o século XX de cima, tá? E agora nós estamos diante da agenda do século XXI, que está pronta para voar, e agora vai começar o século XXI. Por quê? Porque há comportamentos do século XX que estão completamente anacrônicos. Uma empresa dizer, eu não vou fazer e-commerce, por quê? Porque sim, acabou, velho. Pais que não vão conversar com os filhos sobre os assuntos mais cabeludos, porque isso não se conversava lá atrás. Tem gente que ainda não conversa sobre sexo com os filhos. Então, assim, esse comportamento acabou. Essa maneira de olhar o mundo, você sabe o que está falando, acabou. A demora para responder um orçamento, acabou. Não tem, eu vou procurar outro que tenha. Então, a agenda do século XXI, ela está agora sem o século XX massacrando, porque tudo que cheira a século XX tiraram da nossa cabeça. Quer ver um exemplo? Durante a pandemia, eu perdi o meu cartão de débito, tá? E eu entrei em contato com a minha gerente do banco e eu disse assim, eu preciso cancelar meu cartão. Eu podia ter feito isso por site, mas como eles têm gerente para atender a gente e diz que a gente é especial, eu liguei para ela, foi a forma mais rápida que eu tinha. Estava na rua, liguei do celular e ela disse, tá, tranquilo, em 10 dias úteis você receberá um novo cartão. Eu disse, como? Aí eu olhei aqui, vi a minha imagem, né, das minhas palestras, eu disse assim, olha aqui, olha o século XX, 10 dias úteis para chegar na minha casa um cartão de débito, isso é coisa da década de 90. Então, assim, tudo que cheira a século XX, agora com a pandemia, a gente olha e diz assim, que coisa mais atrasada. Então, nós estamos diante de uma coisa que ia demorar 1 década e que abruptamente saiu, que é o jeito antiquado de pensar e agir. E aí, pessoas físicas e jurídicas passaram a ter que ter mais flexibilidade, mais agilidade e abrir a cabeça para as mudanças. E eu sou um palestrante, eu sou um pensador, sou um pesquisador e eu falo sobre mudança há muitos anos. E eu criei uma expressão para tentar abrir a cabeça das pessoas para a mudança, fazendo todo esse jogo de vertical, horizontal, do choque e tal, isso antes da pandemia, muito antes. E eu dizia, principalmente para os jovens, vocês têm que entender as pessoas mais velhas,
Porque a gente foi criado num mundo que não existe mais. E a gente traz alguns conceitos que, sem querer, a gente acaba usando. Mas são conceitos que estão fora de época. Então, assim, não é por mal que se faz isso, não é para ser autoritário, é porque simplesmente nós fomos criados numa época, a nossa forma mental, né, a forma que fez a nossa maneira de pensar é do século XX. E a gente tem que vir para uma outra era. E aí eu uso até hoje um exemplo, que se você viu naqueles filmes tipo Matrix, Minority Report, esses filmes de futuro próximo, não de futuro distante, tá? Tem um momento, olha aqui para mim agora, que eu vou fazer um gesto, tá? Porque se você não está prestando atenção, olha aqui agora. Nesses filmes assim, tem uma hora que o cara faz assim, ó, Tibloft. Ele troca de plano de existência, ele troca de dimensão. Pois a gente foi criado numa época, século XX, pode ter sido criado nos anos 80 ou 90, mas quando a gente... olha o que é o século XXI, a complexidade dele, mas também a simplicidade, porque na horizontal todo mundo é igual, é mais simples se relacionar, é mais verdadeiro se relacionar, até porque eu ia para a praia com uma namorada e o pai, meu sogro lá na época, o pai dela era muito durão, a gente tinha que mentir que ia para a praia com uma turma, a gente tinha que viver. Eu tinha uma parente que fingiu a vida toda que gostava de homens, ela tinha uma namorada escondida, porque pro meu avô não ver, quer dizer, as coisas tão anacrônicas, né? Agora que a gente está no século XXI, a gente olha e diz assim, eu fui de uma outra época, mas agora a gente tem que olhar para a mudança de uma outra forma e mudar mais rápido. Então eu comecei a bater na tecla de que hoje não dá para ser nem um pouco parecido com os adultos do passado. E eu criei uma expressão, somos adultos inéditos. Pode usar a expressão, mas por favor cita a fonte, tá? Somos adultos inéditos por 2 motivos. Primeiro, nós vamos chegar a 100 anos de idade. E quando eu falo 100 anos de idade, não é lá na frente como uma pessoa que hoje tem 100 anos. Porque quando eu falo 100 anos de idade, todo mundo pensa um herói ou uma heroína que chegou lá. Mas está todo mundo, né? Puxa, chegou a 100 anos, mas ele está surradinha, tá? Com todo respeito. Quando eu falo 100 anos, é porque nós vamos chegar a 100 anos de idade inteiraços, interaças e interaces, tá? Como pessoas que têm 70 e poucos anos hoje e que estão em academia de pilates, musculação, crossfit funcional, que a gente olha para a pessoa e ela está com mais de 70 e está impecável. E muitos de nós olhamos e dizem assim, puxa, eu quero ser que nem essa pessoa, mas não aos 70, eu já quero ser hoje, porque ela está melhor que eu. Quando eu falo que nós vamos chegar a 100 anos, é porque nós vamos chegar a 100 anos daqui 30, 40, 50, 70 anos, 80 anos. Nós vamos chegar a 100 anos inteiraças, tá? Como uma pessoa que hoje se cuida aos 70. Porque quando uma pessoa de 73 morre hoje, a gente diz, puxa, mas tão moça. As pessoas nos anos 80 não chegavam aos 73 em média. A média de expectativa de vida no Brasil, na metade dos anos 80, era 63, 64 anos. Quem passava de 65 nos anos 80 era bônus. Basta ver as fotos das pessoas. Os velhinhos de 70 anos, vê a quantidade de gente que está bonita, começando a namorar com 70 anos. Então, assim, nós vamos chegar aos 100 anos, tá? Com capacidade de empreender, de criar coisas. E efetivamente quem vai estar surradinho lá na frente são os heróis e heroínas que chegaram a 125, 130 anos. Por quê? Porque a medicina vai nos dar essa possibilidade. Na decifração do DNA e com toda essa inteligência artificial e robôs, não só para operações, mini-robôs, nano-robôs que estão entrando na nossa corrente sanguínea, nós vamos chegar a 100 anos com uma outra cabeça e um outro corpo. Inclusive, daqui 40 anos, no máximo, se esse meu braço não estiver funcionando, tira o braço e bota outro. Então, assim, a gente não está preparado para essas coisas, mas essas coisas já existem. A gente não estava preparado para o Zoom, mas o Zoom já existia há mais de 6 anos, entendeu? E agora todo mundo usa o Zoom. Então, nós definitivamente somos adultos inéditos, tá? E principalmente, nós somos adultos inéditos por quê? Porque no século XX, jovem era jovem,
aberto ao novo, e velho era velho, resistente à mudança. Então, no século XX, a gente se diferenciava por idade. Olha aqui agora, Tibloftmente falando, numa outra dimensão que é o século XXI, hoje tem jovem jovem, mas tem jovem velho. E tem velho velho, mas tem velho jovem. Então a gente não se diferencia no século XXI mais como a gente se diferenciava no século XX, que jovem era jovem, velho era velho, e a gente se diferenciava por idade. No século XXI, com essa multiplicidade de tipos, a gente não se diferencia mais por idade. Olha aqui para mim, a gente se diferencia por mentalidade. Então, o futuro que nos últimos 25 anos de internet, dentro de casa e dentro do ambiente de trabalho, a gente passou a dizer o futuro é dos jovens, porque são os jovens que sabem lidar com essas coisas, tá? O futuro, a partir de agora, não é de quem tem pouca idade. O futuro, a partir de agora, é quem tem mentalidade para entender as mudanças. E é óbvio que é mais fácil para uma pessoa jovem entender as mudanças e se adaptar. Mas tem muito jovem travado que parece um velho. E já tem muita gente mais velha que está com a cabeça aberta. Então, assim, ninguém me garante que eu não possa ter um longo futuro se eu tivesse de mente aberta. Então, aqui vai mais um conceito, além de somos adultos inéditos. O mundo mudou bem na minha vez. E agora o futuro mudou bem na minha vez, que isso tudo é criação minha. Pode citar, mas cita a fonte. Bota uma coisa na cabeça. Nós somos adultos inéditos e mudar para um adulto hoje... Presta atenção, mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Porque era muito fácil ser velho no século XX. Diante de uma mudança muito grande ou de um assunto muito cabeludo, as pessoas mais velhas faziam assim, blá, 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 blá. Elas não queriam saber. Tá? E uma pessoa... No século XXI, ela não pode se fechar para qualquer coisa, porque simplesmente ela vai ter muito mais tempo de vida. Muito mais tempo de vida. Então, assim, nós estamos diante de adultos inéditos, por quê? Porque nós vamos ter que lidar com mais mudanças, num maior volume, numa maior complexidade e numa velocidade muito maior. Eu gosto de usar um exemplo... Tá? E alguns amigos meus ficam chateados, eu espero que você não fique chateado, tá? Mas eu tenho 59 anos, tá? E eu peguei o final da era hippie, eu tenho vergonha de algumas fotos minhas, tá? E eu tenho, assim, aqui dentro, um amor pelo mundo hippie, pela era hippie, que a gente veio ao mundo para mudar o mundo, tá? A minha geração. Não conseguiu, mas tentou, tá? Deixou algumas sementes por aí. E o movimento hippie ele começou no verão de 67 no hemisfério norte, que era no meio do ano. Summer of Love. E a era hippie começou simultaneamente na Califórnia e em Londres. E eu vou dar um seguinte exemplo para você entender. Imagina uma pessoa com a minha idade, 59 anos, em 1967, em Londres. Uma pessoa com 59 anos em Londres, em 1967, era um velhinho, tá? Imagina, num domingo de manhã, 6 da manhã, um velhinho de 59 anos em Londres, lá em 67, de paletó e gravata, que a gente não falava terno e gravata, a gente falava paletó e gravata, chapéu coco, indo para o culto presbiteriano dele de domingo de manhã, às 6 da manhã de domingo, em 67, né? E no sentido contrário a este velhinho, uma criatura andrógena, tá? De sexo não definido, totalmente tresnoitada, tresloucada da balada, tá? Detonada, com uma bata indiana, com os cabelos desgrenhados, berrando, sei lá, se drogado, se alcoolizado, as duas coisas. Olha só aqui. Eu não me satisfaço nem com meninos nem com meninas. I can get no satisfaction. O que aquele velhinho lá, numa manhã de domingo em 1967, pensou daquela criatura andrógena, exótica, que hoje é um cavaleiro da rainha, Sir Mick Jagger. Aquele velhinho lá em 67 pensou do Mick Jagger, tresloucado, andrógeno, a mesma coisa que a minha geração, os tiozões, pensam de Pablo Vittar. Eu não estou comparando a qualidade musical de Rolling Stones com Pablo Vittar. Eu estou comparando a reação do velhinho.
Porque aquele velhinho podia fazer blá, 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 atravessar a rua e não olhar. Nós, que somos adultos inéditos aos 60 anos, nós temos que abrir a nossa cabeça, por quê? Porque nós vamos morrer com 110, ok? Então, mudar hoje não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mas mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Não precisa gostar. E isso serve dentro de casa, isso serve no ambiente escolar, e isso serve principalmente no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E tem mais uma coisa, nós somos adultos inéditos e nós estamos nós vamos terminar esta década de 20 trabalhando 7 gerações numa mesma sala ou no mesmo ambiente virtual, remoto ou híbrido ou num mesmo andar. E presta atenção, 7 gerações trabalhando no mesmo projeto, trabalhando juntas, e não necessariamente a mais velha das 7 será a líder do processo. Porque olha aqui, ó, no século XX era assim, antiguidade é posto, ou seja, no século XX se tinha no máximo 3 gerações trabalhando juntas, né, porque o pessoal não durava, né? Obviamente a pessoa mais velha seria líder. No século XXI, a pessoa que vai liderar o processo, porque na horizontal todo mundo é igual, é a pessoa que tiver mais capacidade de liderança, não necessariamente a que tem mais anos de casa, ou mais anos de estrada, como eram os termos do século XX. Então assim, nós somos adultos inéditos, sim, porque nós estamos diante de um volume de mudanças e a pandemia apenas fez uma coisa. Olha aqui, ó, a pandemia tirou o jeitão de ser, a maneira de pensar, os comportamentos e os processos, os preconceitos, os atrasos de entrega do século XX. Não dá para atrasar hoje. E tem mais uma coisa, feio não é se atrasar, feio é não avisar. Mas hoje, não entregou o orçamento em menos de meio turno, o cara vai pedir orçamento para outro. Por quê? Porque velocidade é questão básica hoje. Está na agenda do século XXI. Então agora eu vou falar da parte mais legal, porque eu sei que tem gente que está incomodada com o que eu estou falando. A parte mais legal disso tudo que eu estou falando é a década de 20. Eu sou um estudioso, tá? E eu tive parentes, eu conversei com bisavós, tá? Estavam vivos quando eu era criança e adolescente. E eu tive a sorte de conversar com eles, porque eles viveram a década de 20 do século 20 na plenitude. E eu fiquei sempre muito assim encantado com a década de 20 do século 20, porque a década de 20 do século passado foi um período que teve um avanço tecnológico absurdo, uma explosão nas artes, tá? No Brasil teve a Semana de Arte Moderna de 1922, que vai fazer agora 100 anos. E nós tivemos, principalmente na década de 20, há 100 anos, avanços sociais, direitos das mulheres, diminuição do racismo, sabe? Lutas por minorias, que se você quiser ver isso, tem uma série no Netflix, uma série espanhola, Las Chicas del Cable, que é As Telefonistas, vale a pena ver, que se passa na virada, no final da década de 10 para a década de 20 do século passado, a luta das mulheres por direitos, por espaço. Tá? Então, quando chegou lá 2016, 2017, eu pensei, disse, puxa, nós vamos entrar na década de 20 do século 21. Eu vou estudar a década de 20 do século 20 para fazer algumas conexões e fazer algumas projeções, que esse é o meu prazer, né? Meu trabalho é um prazer, então esse é o meu prazer no meu trabalho. E eu fui estudar a década de 20 do século passado e vi que antes da década de 20 teve a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E eu vou ser bem honesto, eu não vou ser hipócrita de dizer, eu também estudei, mas eu nunca falei em palestra alguma presencial antes de começar essa Covid, essa pandemia. Eu nunca falei a palavra pandemia numa palestra, numa live, nunca, tá? Mas eu estudei que de 1914 a 1918 teve a Primeira Guerra Mundial e de 18 a 20, né, de 1918 a 1920, teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia. Eu confesso que quando eu li guerra, na minha cabeça, na cabeça de todo mundo, guerra, a gente tem uma imagem de guerra. E até vir essa pandemia aqui nos bagunçar a nossa vida, se a gente dissesse pandemia, a pessoa não tinha ideia do que era, nem eu. Epidemia, sim. Ebola, SARS, essas coisas a gente sabe, que é epidemia de dengue, isso é epidemia. Mas o que nós estamos vendo é pandemia.
E eu nunca usei como exemplo a pandemia. Mas quando eu falava 2018, 2019, 2020, até antes de começar a pandemia, quando eu falava presencialmente sobre a década de 20 do século 21, eu via os olhinhos das pessoas brilharem e o meu olho brilhava e eu dizia, olha só que legal. Nós estamos entrando na década de 20 do século 21, que vai ser de avanço tecnológico absurdo, de explosão das artes, de avanço, conquistas sociais, ou seja, a agenda do século 21 vai efetivamente acontecer sem preconceitos, com uma mudança de mentalidade. E eu falava isso e eu incluía, não falava em pandemia, e eu incluía com a vantagem que nós vamos ter isso tudo sem ter que passar por uma guerra, como aquele pessoal lá de 100 anos atrás passou na Primeira Guerra Mundial. O que é a pandemia que nós estamos passando? É uma guerra. Se não tem bombardeio por cima, um monte de gente ainda está nos abrigos se cuidando. E a própria máscara, tá? A própria máscara é uma forma de se abrigar, é um comportamento de guerra. Então, assim, nós estamos agora diante de uma situação semelhante, em certos aspectos, ao que o pessoal passou lá, porque nós temos que sair desta guerra, que tem um inimigo comum, que é o vírus, para construir uma sociedade melhor com a agenda do século XXI e, efetivamente, nós teremos uma década espetacular. E eu falo isso com segurança, porque os avanços que nós estamos tendo em todos os campos, tecnológico, artístico, social, comportamental, os avanços são incontroláveis. Nós estamos andando uma velocidade absurda e nós vamos chegar no final desta década de 20, olha aqui para mim, e vamos olhar para trás e dizer, puxa, como foi complicado aquele início de década, aquele perrengue que foi a pandemia. Porque essa pandemia, fazendo um parênteses, você já jogou aqueles jogos de tabuleiro em que tira uma carta e diz assim, volte 4 casas? Pois a pandemia está fazendo com a gente, volte 4 casas, volte 6 casas, volte para o início. Mas nós continuamos no jogo. Eu disse para o próprio Marcos da Gramado Summit, ele me relembrou isso hoje. Quando eu vi que o meu negócio tinha evaporado, porque eu vivia de público, eu disse, olha, eu perdi uma safra. Eu sou um agricultor que perdeu toda a safra, na hora de colher. Mas o campo está lá, então eu vou ter que voltar a plantar e tomara que o tempo me ajude a colher. Então, assim, nós estamos sendo até puxados um pouco para trás nessa década de 20, volte 4 casas, com esta pandemia, mas nós vamos avançar numa velocidade absurda e com a vantagem de não ter que passar uma década inteira tirando do século XX os seus processos, sua mentalidade, seu jeito de ser, sua baixa velocidade, a sua lentidão. A pandemia já tirou o século XX de cima e nós vamos efetivamente avançar e olha, pode me cobrar, tá? Daqui 200 anos nós seremos estudados da seguinte maneira pelos historiadores do futuro. Quando a gente estuda hoje a Revolução Industrial, nós aqui, a gente olha para trás e diz assim, a Revolução Industrial começou em 1760 com o vapor, mas, olha aqui, o grande salto da Revolução Industrial, quando a humanidade começou a voar, foi em 1870, 1880 com a eletricidade. O último momento absurdo de salto da humanidade que nós, homo sapiens, seres humanos, demos foi quando a eletricidade entrou. Dentro das casas, iluminou as ruas e foi para dentro das fábricas. Tá? Isso foi o grande salto dos últimos quase 150 anos. Pois os historiadores do futuro, nós temos futuro, o planeta não vai acabar, nós vamos quase destruir ele, mas nós sempre vamos dar um jeito de consertar. Tá? Então, assim, menos pânico, tá? Vamos cuidar, vamos levar a sério, mas nós vamos ter futuro. E lá daqui a 200 anos, os historiadores do futuro vão olhar para nós e vão dizer, coitados dos adultos da virada do milênio, porque o mundo mudou bem na vez deles, e eles vão dizer lá em 2200, fazendo um paralelo com a Revolução Industrial que teve lá no milênio passado, o equivalente ao vapor para aquele pessoal da virada do milênio, o equivalente ao vapor foi a chegada da internet na vida deles.
Agora, o equivalente à eletricidade daquela Revolução Industrial, quando a humanidade deu um salto, foi a década de 20 do século 21. Ou seja, nós seremos estudados no futuro como os protagonistas desta década, que é a década mais importante dos últimos 150 anos em termos de salto da humanidade. Então, para finalizar isso que eu gostaria de falar para vocês, que eu quero que todo mundo, por favor, replique se gostar e cite a fonte, eu vou terminar com mais uma expressão que eu criei e que define o que nós estamos vivendo. Nós somos adultos inéditos, sim. O futuro mudou bem na minha vez e agora nós temos que usar cada vez mais a maneira de pensar do século XXI, porque a agenda mudou e nós não vamos mais levar muito tempo para tirar o século XX de cima. A pandemia já fez isso. Nós estamos na adolescência do futuro. O que é um adolescente? Um adolescente é uma pessoa que não sabe se é criança ou é adulto. Um momento do dia ela é criança, mas tem posturas de adulto. Ela está cheia de espinha no rosto. A voz está toda assim estranha. O corpo está desengonçado. Mas depois que ela chega à fase adulta, ela vira uma pessoa interessante, uma adulta interessante. E fica até com vergonha de algumas fotos lá de trás. Pois nós estamos, pessoal, começando a década mais importante dos últimos 150 anos. A década que vai definir seguramente os próximos 30, 40 ou 50 anos da nossa existência. Tá? Então, nós estamos como um adolescente que vai ficar uma pessoa interessante. Nós, sociedade, nós, humanidade. Então, se você está pessimista, fique pessimista no curto prazo. Porque no médio e longo prazos, nós temos muito a conquistar e muito a fazer. O que a gente só não pode agora é ter uma atitude. Tem um filme bem interessante deste ano, que concorreu ao Oscar, que é o 1917. A gente não pode estar numa trincheira, porque a Primeira Guerra Mundial foi de trincheira e baioneta. A gente não pode estar numa trincheira com um inimigo em comum e brigando com a pessoa que está do lado da trincheira. Nós temos que encarar o futuro e o desafio de reconstruir a sociedade, que a pandemia bagunçou o nosso coreto. Nós temos que tratar de cuidar, de botar a agenda do século XXI para decolar e sermos mais felizes, reduzir fome, reduzir problema de saneamento básico, reduzir as nossas diferenças, porque este é o grande legado desta década. Esta década vai servir para reduzir fome, reduzir diferenças. E isso não tem nada a ver com direita ou com esquerda. Até porque quando me perguntam se eu sou de direita ou esquerda, eu digo eu não sou de nenhum dos dois, porque esse papo é do século XX. Eu sou do século XXI. Nós estamos na adolescência do futuro, sim. Nós somos adultos inéditos, sim. Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mudar é entender o que está acontecendo para ver se aceita, porque mudar hoje é entender para aceitar, não precisa gostar. E nós temos um grande futuro pela frente. Mas para terminar com o tema desta aula, ou desta palestra aqui, agora o que a pandemia está fazendo com a gente é aquele sentimento de, o futuro mudou bem na minha vez. Mas eu sou um otimista e o copo para mim, eu sou um otimista, vou repetir, tá? Mas eu sou um otimista, o futuro mudou bem na minha vez e o copo para mim não está nem sempre meio cheio. O copo está sempre cheio para mim. Muito obrigado. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer. Somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos